Bom dia, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, mais uma live aqui que a gente está fazendo e vamos falar sobre um assunto que muita gente pede. Já tem vários vídeos sobre esse assunto, mas é um assunto sempre recorrente e na live nunca falei, que é açúcar e câncer. Qual a relação do açúcar com câncer? Açúcar causa câncer, tem que parar de comer açúcar. Então hoje é um tema mais da área da nutrição e da nutrição oncológica. E então vou falar um pouquinho para vocês sobre esse tema, tá? Que é um tema bastante polêmico. Então é isso. Bom, mas vamos esperar um pouco o pessoal chegar. Bom dia, Cristiane. Bom dia. Vamos dar um tempinho aqui só para o pessoal entrar. Como sempre, aquela comentada no clima, o garoto do tempo. Aqui tá nublado, tá um dia feio, podemos dizer assim. Mas vamos ver se melhora um pouco, né? E num dia assim é chato, sol que é bonito, que estimula a gente, que move a gente, né? Bom dia, Salete. Bom dia, Paloma. Bom dia para todos. Vocês estão aí, já não pegaram a introdução? O tema de hoje vai ser sobre açúcar e câncer. Tema que é polêmico, todo mundo fica querendo saber, toda hora pergunta. E eu já falei várias vezes sobre esse tema, mas a gente sempre tem que voltar no tema, né? Porque tem pessoas que não pegaram, não ouviram, então a gente está sempre voltando. E é um prazer também voltar nesse tema, que é um tema bem legal de falar. Bom, deixa eu ver que horas são aqui, 35, vamos começar. A gente começa já, depois o pessoal vai chegando. E aí pega a introdução, senão não dá. E Janice, tá de volta aí na atividade, parabéns aí. Janice fez um tratamento na segunda-feira, foi tudo bem. E tava sumida e agora tá de volta aí. Parabéns, vai dar tudo certo. Bom, hoje o tema é açúcar e câncer. Queria que vocês fossem também, conforme eu for falando, vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntando aí que eu vou respondendo no final, tá? Eu volto aí e vou respondendo. Bom dia, Rose, também está sempre presente, que bom. Vamos lá. Primeira coisa que tem que diferenciar, o que é açúcar? Açúcar pode ser várias coisas, a gente pode chamar várias coisas de açúcar. Açúcar, quando a gente fala de açúcar, mais comumente, a gente está falando do açúcar branco, do pó de açúcar, que é extraído, hoje em dia, na grande maioria das vezes, no Brasil, de cana-de-açúcar, tá? Que é a cana-de-açúcar refinada. Primeiro, vamos ver que já começa falando que é refinado, né? Então, você vai pegar a cana, vai extrair, vai tirar o caldo, tira o caldo, você seca o caldo, você faz como se fosse uma garapa ali, aquele coisa mais grosso, aí você ferve, seca, vira tipo de uma rapadura, aí você extrai nutriente, aí vira o açúcar mascavo. Aí você refina, clareia ele, tira nutriente, vira o açúcar demerara. Aí você clareia, vira o açúcar branco, cristal, né? Depois vira o açúcar mais fino. Então, é refinado. Então, temos que tirar os refinados. Pronto, açúcar já é refinado, já acabou, já acabamos por aí, né? Tem que retirar o açúcar? Tem, porque alimenta o câncer? Não, porque é refinado. Então, o primeiro ponto aí onde a gente já deveria retirar o açúcar branco. Na verdade, qualquer tipo de açúcar, né? Mas eu digo esse açúcar de cana. Tem outros países que o açúcar é retirado de outras frutas, de outros alimentos. Por exemplo, o açúcar de beterraba. É muito comum na Europa. Não sei se hoje em dia mas tem o açúcar de beterraba. Tem uma outra fruta, tem um outro alimento também que eu não me lembro agora. Também você pode retirar o açúcar. Mas, de qualquer forma, é refinado, né? Você não tem na natureza ali um pé de açúcar. Você não tem naturalmente açúcar na natureza. Então, o açúcar é refinado. Tá. Mas o que é o açúcar? Quando a gente
ingere no organismo, esse açúcar ele é absorvido. Mas antes de ser absorvido, ele é quebrado, partido em duas moléculas. Na verdade, partido em moléculas pequenas, menores, que é a sacarose. A sacarose, ela é um disacarídeo que ela é quebrada depois em frutose e glicose. Então, no final das contas, quando você ingere o açúcar branco, você está ingerindo sacarose, que no final vai virar frutose e glicose. Então, quando você ingere o açúcar branco, quando eu digo açúcar branco, pode ser o demerara, qualquer açúcar também. E também qualquer açúcar de coco, qualquer açúcar que tem nome açúcar na frente. Você está ingerindo frutose e glicose, certo? Então, de uma forma simples, para a gente simplificar, açúcar é glicose, tá? Primeiro ponto. Aí a gente vai agora para o segundo ponto. A única fonte de glicose do nosso organismo é açúcar? Não, não é. Quando a gente ingere qualquer tipo de carboidrato, qualquer carboidrato, ele é uma molécula que ela é um polímero de glicose. Então, a maioria dos carboidratos que a gente ingere, eles são moléculas de glicose, moléculas de glicose ligadas uma na outra. Glicose, a gente ingere, aí tem as enzimas que vão digerindo, vai os disacarídeos e depois gera polímeros de glicose. Ou de glicose pura, ou de glicose associada com outras moléculas, por exemplo, a frutose. Então, glicose mais frutose, sacarose, um monte de sacarose, açúcar branco. O açúcar, parar de falar esse branco, porque eles vão achar que é só o açúcar branco que mas qualquer tipo de açúcar. O açúcar é um tipo de carboidrato. Mas não é apenas não apenas o açúcar. Qualquer alimento de origem vegetal, por exemplo, na grande maioria das vezes, ele é carboidrato. Então, onde tem uma grande fonte de carboidrato dos alimentos de origem vegetal? As raízes, né? As raízes são carboidratos. Mas não só as raízes. As raízes são grandes fontes de carboidrato, mas a gente tem, por exemplo, carboidrato nos legumes. Qualquer legume tem carboidrato. Uns mais, outros menos. Por exemplo, abóbora, cenoura tem um pouquinho mais. Agora, um chuchu tem bem menos. Vamos pensar aqui, uma abobrinha tem bem menos. Uma berinjela tem bem menos. Agora, as folhas, né? Por exemplo, então a gente tem, por exemplo, das brassicas, a couve-flor, o brócolis, tem bastante fibra, tem um pouco de proteína, tem água e tem um pouco de carboidrato, um pouco menos, mas tem, né? As folhas têm bem pouco carboidrato. As fibras, elas são carboidrato, mas são carboidratos que não são digeríveis, né? Então, são carboidratos que não contam como carboidrato. O que mais? As leguminosas, né? Então, os feijões, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, tem carboidrato. Castanhas, sementes, castanha de caju, castanha de pará, nozes, avelã, macadâmia, tem carboidrato. Então, tudo na vida tem um pouco de carboidrato, um pouco de proteína e um pouco de gordura. As proporções que mudam. Por isso que tem a tabela nutricional, para você olhar. Procura olhar a tabela nutricional dos legumes, não vai ter, né? É difícil, porque se não tem tabela nutricional, porque é natural. Mas se por acaso você conseguir ver uma tabela nutricional dos legumes, procura na internet, tabela nutricional abóbora, por exemplo, você bota lá. Você vai ver que ela tem um pouco de gordura, um pouquinho de proteína e um pouco de carboidrato. Então todos esses alimentos naturais, eles têm carboidrato também. Então, essencialmente, tudo vai virar glicose no organismo, tá? Esses legumes e verduras, né, e farinhas, e tapioca,
que vem da aipim, o aipim também é uma raiz. Bom, frutas também, né? Fruta, a gente considera de certa forma, né? Deveria considerar a cana-de-açúcar como se fosse uma fruta, porque ela tem a sacarose, né? E as frutas, o doce da fruta vem da sacarose, que também que vai ser quebrada em frutose e glicose. Então, no final das contas, as frutas também vão gerar glicose no organismo, tá? Bom, primeiro, então, chegando nesse ponto, já dá para entender que se você quer retirar o açúcar do organismo, porque acha que o açúcar faz mal, o açúcar gera glicose. Então você tem que retirar tudo que gera glicose. Então você tem que retirar o açúcar e os carboidratos, os legumes, as verduras, as folhas, tudo. Né? Então o problema do açúcar é a glicose e a frutose também. E que aí é outro assunto também falar sobre frutose. Mas essencialmente o problema do açúcar é a glicose. Se você quer tirar o açúcar por causa da glicose, você vai retirar o açúcar você vai ter que retirar todos os carboidratos da sua alimentação. E isso não é muito saudável até certo ponto, né? Bom, e qual a relação disso com o câncer? Então, se vocês tiverem alguma dúvida até aí, vocês colocam aí, tá? Algum comentário, pode colocar. Bom dia para todo mundo que está chegando. Depois vocês pegam aí o início dessa introdução, que foi longa, mas muito importante para o próximo passo que a gente vai dar agora, na segunda parte, que a gente vai falar sobre qual a relação disso com o câncer, tá? Bom, na década de 40, teve um pesquisador alemão chamado Otto Warburg, com W, né? W-A-R-B-U-R-G, Warburg. Ele, fazendo pesquisas de ciência básica, né, em laboratório, ele descobriu que a maioria das células tumorais, elas têm um metabolismo alterado. Você lembra que eu falei para vocês lá na live, foi semana passada, sobre quais são o que é o câncer, as características do câncer? E eu falei para vocês que uma das características do câncer é ter a energética alterada, o metabolismo da célula tumoral alterado. Elas consomem nutrientes de uma forma diferente da forma normal, de uma célula normal. Então, foi isso que esse Warburg descobriu. Ele descobriu o efeito Warburg. O que é isso? As células tumorais, em geral, umas mais, outras menos, mas no geral, elas consomem muita glicose para gerar energia. Por quê? Porque normalmente, quando a nossa célula normal, ela utiliza a glicose para gerar energia, como se, de uma maneira simples, ela utiliza a glicose até o fim. Ela extrai tudo da glicose. Então ela gera 36 moléculas de energia, que a gente chama de ATP. Então, uma molécula de glicose gera 36 moléculas de ATP. Então ela é como se ela usou até o final. Você imagina uma pessoa que está comendo uma espiga de milho e ela come, raspa, tira tudo do milho. Agora, a célula tumoral, ela não consegue utilizar essa glicose até o final, até esses 36 ATPs, essas moléculas de energia. Ela está alterada e ela só gera 4 moléculas de ATP. Olha a diferença. Então é como se fosse pegar uma espiga de milho, desse uma dentada, 2 e jogasse fora. Ou seja, não aproveitou tudo que poderia aproveitar, né? Então, a célula tumoral ela só utiliza 4 moléculas de ATP. Por quê? Porque ela tem alterações dentro dela. Ela normalmente tem a mitocôndria alterada, que é a usina de energia da célula tumoral, a casa de força da célula normal, da célula tumoral, né? Das células, é a mitocôndria. Então, elas têm essa casa de força alterada, então ela não consegue utilizar de uma forma completa a molécula de glicose. Por isso que ela tem que consumir muita glicose. Então ela tem que usar glicose, porque ela tem que conseguir compensar essa falta que ela não consegue utilizar até chegar a 36 moléculas de ATP. Então ela vai utilizando avidamente por glicose. Aí que surgiu essa ideia de que o câncer consome muita glicose. Só que
Para simplificar para o público leigo, fala-se que é açúcar. Só que o tumor não consome açúcar branco. O tumor ele não consegue diferenciar, se eu estou consumindo um açúcar de farinha, açúcar refinado, eu vou crescer. Não. O tumor ele consome moléculas menores, quebradas. E a menor molécula derivada do açúcar é a glicose. Só que vocês lembram que a glicose também vem do carboidrato? Então o excesso de carboidrato vai no final também gerar glicose. E o excesso de açúcar também vai gerar glicose. E no final, a célula tumoral vai ingerir a glicose. Independente da fonte que ela veio. Ela não vai saber, essa glicose veio do açúcar, da bala, do bolo que a pessoa comeu, então eu vou me alimentar. Não, essa glicose veio do tumor, veio de uma abóbora que a pessoa comeu, então não vou me alimentar com essa glicose. Não. Glicose é glicose. E o tumor vai ingerir essa glicose e vai utilizá-la para o crescimento. Então teve que parar de comer tudo isso? Não. Lógico que não. Por quê? Vamos lá. O problema é que tem vários problemas. Primeiro que o açúcar, a célula tumoral, ela é inteligente, né? Ela é esperta. Não é apenas, ela não usa apenas a glicose para se alimentar. Tem outras formas dela se alimentar. Se você tirar totalmente a glicose, se você conseguisse tirar totalmente a glicose, os alimentos que geram glicose do organismo, o organismo pode gerar glicose a partir do músculo, ele pode gerar glicose a partir da gordura, os aminoácidos, que são as menores moléculas de proteína que você vai ingerir. Então, eu só como carne, que não tem muito carboidrato, eu só como carne. Ok. Ele vai pegar essa carne, o organismo vai quebrar em aminoácidos, e aí a célula tumoral vai pegar esse aminoácido, vai levar para dentro dela e vai gerar glicose dentro dela, e aí essa glicose vai virar combustível também. Então, não dá para ser radical, gente, não dá para ser simplista. O câncer não é simples assim. Vou parar de comer açúcar que vou curar o câncer. Não é. Tá? Então, não é assim. Por outro lado, né, o câncer ele tem várias causas, né? Então a gente tem que atacar as várias causas do câncer. E aí, por isso que aí dentro da oncologia integrativa a gente entra com uma visão de atacar a raiz dos problemas, né? E muitas vezes a raiz do desenvolvimento do câncer daquela pessoa está no excesso de consumo de açúcar. Por quê? Aí a gente chega lá. O excesso de consumo de açúcar, assim como o excesso de carboidratos refinados, ou seja, se a pessoa come muita farinha de trigo, sob a forma de pão, hambúrguer, torrada, creme cracker, biscoito, bolacha, né? Bolo. Se a pessoa come muito disso, pão, já falei pão, mas pão, tem que falar que come-se muito pão, que a farinha refinada no final vai virar glicose. Se a pessoa come muito disso e come muito açúcar, muito doce, a sobremesa e a pasta do doce, a geleia e no biscoito, no bolo, tudo isso é um excesso de carboidrato, que no final vai ser um excesso de glicose. E não é que isso vai alimentar um câncer ou vai alimentar surgir um câncer, porque se a pessoa não tem um câncer, ela pode comer muito disso, que isso não vai alimentar nenhum câncer que a pessoa não tem. Mas o excesso disso vai causar obesidade. Se não causar obesidade, vai causar resistência à insulina, e resistência à insulina pode causar diabetes, e tem pessoas que não são gordas, mas têm diabetes, e tem resistência à insulina. Isso tudo, a resistência à insulina, a obesidade, vai gerar no corpo uma inflamação crônica, e uma inflamação crônica subclínica, que a gente chama, que é o corpo ele fica sempre inflamado, sofrendo uma agressão, né? Só que é uma agressão via alimentar. Quando você bate o dedo, quando você machuca, quando você corta, não fica inflamado? Por quê? Quando você sofreu aquela agressão, inflama. A inflamação
É um meio do organismo corrigir um dano. Só que isso tudo causa uma inflamação crônica no organismo, porque é um dano alimentar que você está causando. E aí o corpo tenta corrigir. Só que você nunca para de danificar. Então o corpo nunca para de corrigir. Então o corpo nunca desinflama. Por isso que as pessoas às vezes têm dores de cabeça, têm dores articulares, têm um cansaço, está sempre ali combatendo, gastando energia, combatendo uma inflamação, combatendo uma agressão. E nessa são gerados vários fatores de crescimento. Fatores de crescimento porque você precisa que as células de combate cresçam para combater essa agressão, que é uma agressão invisível. Né? Você não está vendo ali onde está. Na verdade, essa agressão está sendo iniciada no intestino, né? Mas depois se perpetua para todo o corpo, porque as células de defesa elas começam a produzir substâncias no sangue. Opa, vem para cá, vamos corrigir. E aí a sua medula começa a produzir células de defesa. Estamos inflamados, estamos sofrendo agressão. E aí vamos corrigir. E aí nessa de crescimento, vai estimular o crescimento de alguma célula tumoral. Então vocês viram que o câncer não alimenta, a glicose não está alimentando o câncer, mas o excesso de glicose está causando várias alterações no organismo, que são agressões, que por consequência está causando uma inflamação, que por consequência está estimulando o desenvolvimento do câncer. Então a gente deveria reduzir o consumo de açúcares, farinhas refinadas, principalmente açúcares e farinhas refinadas, sim. Por quê? Porque isso indiretamente vai levar diabetes, obesidade, inflamação crônica e, consequentemente, o câncer. Por que o câncer está associado a maioria dos cânceres hoje em dia está associada a hábitos de vida. E grande parte dos hábitos de vida é alimentação ruim. Né? Então, o excesso de açúcar refinado, o excesso de frutose também, né? Que vem do excesso de sucos de frutas concentrados, de caixinha, essas coisas. E isso tudo também causa uma inflamação no corpo. E é porque eu não falei da frutose. A frutose é pior ainda, né? A frutose dá danos no fígado, gordura no fígado. Então, depois é outro assunto para explicar. Então, a glicose não alimenta o câncer dessa forma assim, que as pessoas acham. Né? Até alimenta, sim. Não tá de todo errado falar que a glicose alimenta o câncer. Tanto que a gente tem, por exemplo, um exame que muitas pessoas fazem, que é o PET-TC. E o PET-TC simples, o PET-TC oncológico, que é um PET mais comum que a gente faz, ele tem uma glicose radioativa, que você administra glicose na pessoa e aonde capta mais glicose? Onde o câncer está crescendo mais. Né? Então, ali você vê o consumo daquela glicose radioativa, que aí você consegue enxergar no exame de imagem. Então, esse efeito utilizado, existe, tá? Mas não é apenas isso. Se você retirar o açúcar e continuar se entupindo de pão, você vai continuar fornecendo glicose para o organismo, para o câncer, para a célula tumoral. Mas se você se você diminuir o consumo de farinha refinada, diminuir o consumo de açúcares, você vai diminuir a sua resistência à insulina, você vai diminuir a sua hiperglicemia, seu excesso de glicose no seu organismo, a sua glicose vai ficar mais controlada. Se você tiver um diabetes, você vai reverter o diabetes, a sua glicose vai ficar mais baixa, vai estar menor, o seu corpo vai estar menos inflamado, vai estar menos combatendo essa agressão, vai estar menos estimulando o crescimento inespecífico de células, e aí as células tumorais vão estar com menos estímulo para se alimentar e para crescer. Mas você nunca vai conseguir zerar a sua glicose no seu organismo, porque a gente tem órgãos que dependem exclusivamente da glicose. Por exemplo, o cérebro, que consome muita glicose. Então se você... então quero cortar minha produção de glicose para o tumor não crescer. Então você tira o seu cérebro também, porque o seu cérebro consome basicamente glicose. Tem outras questões do corpos cetônicos, do jejum, do cérebro utilizar corpos cetônicos, sim, beleza. Mas o melhor combustível para o cérebro é a glicose. E a gente tem mecanismos de produção de glicose endógenas, que a gente fala. Né? Tem um negócio chamado gliconeogênese, que é a produção de glicose espontânea. Mais ou menos isso. Então, é isso, gente. Então, outra questão. Eu vou parar de comer carboidratos.
de uma forma geral. Aí você para de comer raízes, para de comer frutas, para de comer legumes. E as vitaminas e os minerais, os bons nutrientes, né? As fibras vão vir da onde? Né? Então você pode estar focando na glicose e deixando de comer os outros nutrientes que são muito importantes para o combate ao tumor também. Né? Então, não é simples assim, gente, pelo amor de Deus. Né? Por isso que na oncologia integrativa a gente olha tudo. Não simplifica o câncer dizendo que tem uma causa ou que tem um tratamento. Tem a gente vai na raiz dos problemas e corrige todos os problemas. E às vezes corrige um de cada vez, porque às vezes é muito problema para corrigir. Né? E o problema não é só a alimentação. Às vezes o maior problema da pessoa que desencadeou o câncer está na cabeça. Às vezes a alimentação é o menor dos problemas. Às vezes a pessoa é no estresse. Às vezes o maior problema da pessoa é o sono, a pessoa não dorme direito. Né? Então, às vezes a pessoa se alimenta bem, mas fuma, também pode acontecer, né? Enfim, tem a hidratação da pessoa. Às vezes é uma pessoa que se alimenta bem, mas é uma pessoa estressada. Então, nem tudo é alimentação, mas a alimentação é importante, é a base. Mas a gente tem que olhar tudo, a raiz dos problemas, tudo. Por isso que a consulta de oncologia integrativa é gigantesca, né? 2, 3 horas de consulta. Certo? Bom, terminei aqui, gente. Eu acho que eu terminei. Dúvidas nesse tema de açúcar e câncer. Eu acho que eu falei bastante, assim. Eu acho que eu falei mais do que eu já falei em algum vídeo. Foi quase aí meia hora falando direto sobre esse tema. É isso aí, Tati. Equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Equilíbrio em tudo equilíbrio nas escolhas, equilíbrio no que você pensa, no que você faz, equilíbrio em tudo, né? Até na tua alimentação, né? Por exemplo, a alimentação normal, ela tem muito excesso de carboidratos, principalmente dos açúcares e dos refinados. Mas se você diminuir o excesso de carboidrato, você não precisa cortar os carboidratos. É só fazer escolhas com carboidratos bons, tá? Que aí são o quê? Os legumes, as frutas e verduras, e não os refinados. Tá? Janice, eu gosto muito da sua clareza e um conjunto é um todo. É isso aí, obrigado. Mônica, vai ficar gravada a live? Sim, sempre fica gravada. Ela fica gravada aqui. Já aproveitando para falar, né, que eu também tenho que terminar cedo hoje. As lives, todas as lives que eu já fiz aqui ficam gravadas no IGTV e no YouTube. Se quiser assistir no YouTube também, eu acho melhor assistir no YouTube. Então você pode pausar, até acelerar se você quiser. No YouTube você, Dr. Vitor Magalhães Oncologia, o canal também, né? Lembrando para vocês de irem lá, se inscreverem no canal também para ajudar. Tem vídeos diferentes lá no YouTube. E queria que vocês lá ajudassem a divulgar o canal no YouTube também, para chegar a mais pessoas de uma forma diferente, a um outro público. E vai ajudar outras pessoas também a atingirem essa mensagem. Eu tenho um vídeo sobre açúcar lá também no YouTube, mas na live é um pouquinho diferente. Eu falo de uma forma um pouquinho menos rápida, né? Mas demorei até para falar bastante. Então, é isso. Deixa eu ver uma menção, obrigado. Bom dia, Paula. Deixa eu ver mais gente. A irmã, ótima live, muito bom ouvir essas informações. Obrigado, irmã. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui. Acho que não, acho que depois o pessoal só foi entrando. Só nos bom dias lá no início. Bom, é isso, gente. Lembrete também. Quando vai falar da clorela? Eu ganhei e tô com medo de tomar. Eu não sei, eu tenho que dar uma olhada, vou ver se eu preparo para falar para você mais rápido, tá? Vou tentar falar. Deixa ela guardada aí. É isso, um bom dia. Nomes para lives, esse projeto de lives está sem nome. Pode ficar sem nome mesmo, né? Mas eu acho legal se tivesse um nomezinho, seria bacana. O pessoal já deu bastante nomes e eu tô esperando um nome que dê aquele estalo assim. Mas se quiserem dar uma sugestão aí, só mandar mensagem, tá? E, de novo, essa semana eu abri uma caixinha de sugestões no Stories
E muitas pessoas deram sugestões, foi ótimo, tá, de tema. E queria que vocês dessem sugestões também. Então, se tiverem alguma dúvida, surgir alguma coisa assim, bota sugestão. Eu sempre peço para dar sugestão sobre oncologia integrativa. Por quê? Até teve uma menina que perguntou por que isso não está dentro do tema de oncologia integrativa. Porque muitas pessoas fazem perguntas sobre câncer de uma maneira geral, né? Ferreira, hoje a live foi sobre açúcar. Foi sobre açúcar. Se você chegou mais tarde, você entra depois. Então, muitas pessoas pedem para falar sobre temas que são da oncologia convencional. A oncologia integrativa, ela abraça a oncologia convencional, né? Então, você fala, por exemplo, a Mônica pedindo para falar sobre metástase. Metástase é um tema da oncologia convencional. Muita gente já falou sobre metástase, tem outras pessoas que falam aí sobre câncer de uma maneira geral. Só que eu procuro sempre falar sobre essa coisa que ninguém fala, que é a oncologia integrativa. Então, deixa eu dar um exemplo de metástase. A outra menina perguntou sobre triplo negativo também, que é um tipo de câncer de mama. Eu vou falar sobre metástase, eu vou falar só sobre a oncologia convencional. Mas o diferente é falar sobre oncologia integrativa. Então, eu tenho que falar sobre o que tem de diferente da oncologia integrativa em metástase. O que tem de diferente da oncologia integrativa em triplo negativo. Só que nesses casos, por exemplo, não tem muita diferença, né? A metástase e triplo negativo, você vai fazer a mesma coisa. Oncologia integrativa, funcional, é você ir na raiz dos problemas. Então não muda a abordagem. Independente se você tem metástase, independente se você tem um triplo negativo, você tem que ir na raiz dos problemas e corrigir os problemas. Por quê? O foco não é na metástase, o foco não é no triplo negativo, o foco não é no câncer, o foco é no indivíduo, na pessoa. Então, como a gente trata a pessoa, não importa o problema que ela tem, entendeu? O tipo de câncer que ela tem. Claro que vai importar na prática vai importar, porque eu como oncologista também tenho que saber qual o tipo de câncer que a pessoa tem, e aí a gente vai fazer uma quimioterapia, e às vezes, por exemplo, com aquela quimioterapia ou com o tratamento, com a cirurgia, você tem que entrar com alguns, por exemplo, nutrientes diferentes, umas práticas diferentes, algumas coisas diferentes, isso vai diferenciando. Mas no geral, se eu for explicar sobre esses temas, eu vou estar falando a mesma coisa de uma oncologia convencional e não o plus, né, o a mais, o diferente da oncologia integrativa. Mas eu vou estar sempre, mas de qualquer forma, vocês pedindo temas convencionais, eu vou falar também, até porque nessas lives eu me comprometi a vocês a falar sobre oncologia integrativa, mas falar sobre temas convencionais também, que muitas pessoas têm dúvida, né, que nem eu falei no YouTube terça-feira agora sobre terapia-alvo, que é totalmente convencional, né. Então, pode deixar que eu vou falar, fiquem tranquilos, tá? Ozonioterapia. Ozonioterapia, o que é oncologia integrativa? Oncologia integrativa são práticas que a gente abraça também as terapias complementares. Eu não digo, hoje em dia a gente nem fala muito terapia alternativa, a gente fala terapias e práticas complementares que podem trabalhar em conjunto. Por que é integrativa? Porque você integra o complementar com o convencional. Então você é integrativa também por causa disso. Além de olhar o corpo como um todo, integral, tudo também tem isso. Só que ela é sempre baseada em ciência. Então a gente utiliza todas as terapias complementares, falando da alternativa para vocês entenderem melhor, as terapias complementares baseadas em ciências que têm evidências científicas. Não é porque é uma terapia complementar que você pode sair utilizando tudo que existe pela frente que dizem que funciona. Tá? A gente tem uma matriz que a gente divide, que são terapias que têm comprovação de benefício e que tem ausência de malefício. Essa a gente usa. Não faz mal e faz bem. Ok. Tem terapias que fazem bem, mas você não sabe se faz mal. Essas você pode pensar em utilizar. Tem terapias que você sabe que não faz mal, mas não sabe se faz bem. Então essas você pode pensar também. Agora tem terapias que você não sabe se faz mal e não sabe se faz bem. E aí essas você não deve utilizar, porque você não sabe o que acontece no organismo da pessoa. A ozonioterapia não tem estudos em seres humanos com câncer. Se você pesquisar no PubMed, na maior base de dados que tem, não tem estudo. Se você coloca lá ozonioterapia e câncer, não tem estudo.
Então, não faz parte da oncologia integrativa a ozonioterapia, tá? Se um dia começar a sair evidências, estudos mostrando que pode ter algum benefício, pelo menos de segurança, a gente pode pensar em usar de alguma forma, tá? O pessoal falou mais aqui, os dois temas são importantes. Sim, pois é, exatamente, por isso que eu falo também, né? Mas se eu for falar de oncologia convencional, tem muita coisa para falar e fica mais fácil. Uma oncologia integrativa, eu quero saber o que vocês querem saber. Eu fico triste porque minha oncologia não aceita eu ter procurado um nutrólogo. Isso é um outro tema também, tá? Quem procura nutrólogo ou nutricionista, é essencial procurar um oncológico, nutricionista oncológico, psicólogo oncológico, professor de educação física especializado em oncologia. Existe, gente. Nutrólogo oncológico é raro, né? Eu sou, mas é muito raro. Por quê? Porque a oncologia é um mundo diferente. Você não procura um médico generalista para tratar câncer. Você procura um oncologista. Então você normalmente não tem que procurar uma nutricionista para tratar o câncer. Você tem que procurar uma nutricionista oncológica. Por quê? Porque são muitas especificidades, coisas particulares assim do câncer, que às vezes um que não é especialista não vai saber. Tem certas coisas da nutrição que a gente não pode fazer no paciente com câncer. Então, por isso que a minha sugestão, a minha recomendação é procurar alguém especializado em câncer, nutricionista oncológico, nutrólogo oncológico, tá? E outras especialidades, tudo oncológica também, tá? Hoje em dia tem consulta online, eu faço consulta online também, então consultas online você consegue, mesmo que não tenha na sua cidade, tá? Mas, de qualquer forma, Ferreira, Cláudia, você está de parabéns, porque você procurou um a mais, não ficou só na oncologia ali convencional. Você procurou a alimentação para corrigir os problemas, tá? De parabéns. Que mais? Alguém tinha não reclamado, mas tinha chorado que não ia conseguir a live, mas a live fica gravada, tá? Entrei agora, vamos lá. Legal você descobrir o gatilho inflamatório. Perfeito isso. Na oncologia funcional integrativa, a gente procura os gatilhos das doenças, né? Que os gatilhos só não causam a doença. Os gatilhos só dão o start na doença, né? E aí a gente faz toda uma investigação que às vezes demora para tentar entender e tentar corrigir. Silvia, eu entrei agora, você falou sobre açúcar. Meu filho tem câncer linfoma. O linfoma às vezes não tem muita relação. Tem relação com obesidade, tem, e com um estilo de vida um pouco também. Então, dá uma olhada na live depois que ela fica gravada no YouTube e aqui no IGTV. Maria Dora, você conhece o Dr. Elias Pereira? Ele tem um trabalho interessante no tratamento de portadores de câncer. Ele tem um spa em São Paulo. Não conheço, vou procurar. Terminando aqui, eu vou procurar. Deixa eu até anotar aqui. Vamos ver o que ele faz, né? Se é baseado em ciência. Só procurei quando terminei o tratamento. E só procurei quando terminei o tratamento. Pois é. Gente, vocês têm que procurar isso para a vida. Antes, durante e depois, né? A medicina integrativa, ela tá vindo para você melhorar a saúde como um todo. Então, descobrir o câncer, você tem que começar a se alimentar bem, você tem que praticar atividade física antes, durante o tratamento e depois do tratamento. Você tem que já procurar melhorar sua cabeça, estresse, sono, tudo isso antes de começar o tratamento, durante e depois também. E é isso aí. Cristiane, quais os tratamentos integrativos que têm estudos feitos ou seja, que tem base na ciência? Tem muita coisa. Nutrição, fala de uma forma geral, né? Nutrição, e aí dentro da nutrição tem coisas que tem mais estudos, tem coisas que tem menos estudos, algumas suplementações, né? Algumas fitoterapias, assim, suplementação alimentar de algumas coisas também parece que são boas, atividade física, tá dentro da oncologia integrativa, muito também, meditação tem base científica, yoga tem base científica, tai chi chuan, qigong,
tem algumas bases científicas. Acupuntura tem bases científicas. Deixa eu me lembrar aqui, gente. Algumas terapias complementares, medicina tradicional chinesa, terapia ayurvédica também tem comprovação científica. Algumas terapias energéticas também tem alguma comprovação científica, por exemplo, reiki, terapias de toque, massagem, aromaterapia, musicoterapia. Tudo isso tem alguma comprovação científica. Quando eu falo comprovação científica, eu não falo para cura do câncer, que isso tudo vai curar o câncer, não é isso. Mas tem alguma evidência que tem algum benefício em algum ponto. Por exemplo, às vezes melhora um efeito colateral, melhora a parte psicológica, né? Então melhora como a pessoa consegue enfrentar o câncer. Então tem alguma evidência de que melhora de alguma forma e que não é maléfico de outra forma, tá? Então é isso aí. Dr. Vitor, minha mãe tem câncer de reto e metástase no pulmão, muitos pequenos pontos. É ideal que ela conseguisse fazer um acompanhamento. E para fazer um acompanhamento da oncologia integrativa, a pessoa tem que querer. Ela tem que querer porque o ator principal é a própria pessoa. Se ela não fizer, não querer mudar, não quiser mudar, não muda. Então não é igual remédio, que a pessoa não quer mudar e você dá um remédio, a pessoa toma e melhora. Não. Precisa do esforço mesmo, porque é esforço da pessoa. Ferreira, faço yoga e body talk. Legal. A Tati faz acupuntura. Body talk eu não conheço. Tá anotado aqui para eu dar uma pesquisada. Faço reiki. Tati, legal. Eu tenho iniciação de reiki, gente. Se vocês não sabem, eu tenho. Tenho nível 2 de reiki. Não uso muito na prática, mas às vezes eu uso. Trabalhar corpo e mente, é isso aí. Bom dia, já ouviu falar em Theta Healing? Tenho minhas ressalvas com Theta Healing, mas eu não me lembro se tem estudo em oncologia com Theta Healing, mas talvez possa ser uma terapia que não seja tão maléfica, enfim. Mas não tem muita prática, não. Gente, eu tenho que terminar, gente. Ter qualidade de vida para quem tem metástases. Eu luto pela remissão, mas tenho consciência do meu diagnóstico. Pois é. Qualidade de vida a gente pode dar, cura nem sempre. Então a oncologia integrativa também está pensando nisso, né? A oncologia integrativa, ela não vem para cura da doença. Ela vem para corrigir os desequilíbrios. Corrigindo os desequilíbrios, você melhora o teu bem-estar, você melhora a sua qualidade de vida com câncer ou sem câncer, com câncer metastático, sem câncer metastático, câncer terminal, paliativo ou não. Você melhora, porque você está cortando o mal pela raiz. Às vezes o dano já está lá e não dá para ser corrigido, né? Mas você consegue melhorar como um todo. E isso que é muito legal. Você consegue melhorar porque você está atacando a raiz. Tudo traz algum benefício. Sempre ouvi falar que o paciente oncológico não deveria fazer massagem e drenagem. Vou anotar isso daí para falar sobre na live. Eu acho que já está anotado. Vou falar uma live sobre isso, mas é um mito muito grande. Body talk que eu faço há 5 anos é muito bom. Tomo florais quânticos para reduzir os efeitos colaterais. Então, o floral também pode ser utilizado. O floral não tem tanta evidência de benefício, mas não tem tanto efeito colateral, então você pode utilizar, está dentro desse coisa. Mas você precisa da olhar integrativo. Por quê? A gente integra. O que eu vejo muito, gente, é muita gente... vai um monte de médico diferente, um monte de terapeuta diferente, aí a pessoa chega tomando 30 comprimidos de um monte de coisa, porque foi em várias coisas diferentes, eles não estão olhando uma pessoa olhando tudo, né? Integrado, esse é o problema. Às vezes uma coisa interfere com outra, que interfere com câncer, porque esses 5 terapeutas, nenhum deles era um oncologista, e aí a pessoa começa a procurar um monte de coisa diferente, faz uma salada doida, e às vezes isso pode estar interferindo, né? Então é importante buscar o integrativo, porque ele integra, conhece essas várias terapias como um todo e sabe o que é melhor de juntar. Tá muito boa essa live, porque o tema não era nem esse, né? O tema era o açúcar, mas a gente acabou, foi. Mas é bom que tá surgindo temas aqui para eu poder falar. Gente, eu tenho que ir, gente, que hoje eu tenho que começar cedo, chegar atrasado lá no consultório para falar que a culpa foi de vocês, hein? Bom,
Vou lá, gente. Beijo em todas, tá? Lembrando, se puderem dar nomes um nome para essa live. Se puder entrar lá no YouTube, seguir no YouTube também e divulgar o YouTube e o Facebook e o Instagram também para todo mundo, para mais pessoas. Foi você, né, Adriana, que falou do triplo negativo, foi isso daí. Mas eu vou falar alguma coisa. O que mais? Segunda, quarta e sexta, 6h30, a gente está aí sempre. Procurem acordar cedo. Acordar cedo faz bem para a saúde. Ainda vou falar sobre o sono. Eu tô devendo muito a vocês falar sobre o sono, só que eu quero falar um negócio completo. O que mais? Acho que é isso, eu já falei tudo. Sugestões de temas, se vocês tiverem ideias sobre temas, manda mensagem no direct. E quem quiser saber um pouquinho sobre consulta de oncologia integrativa também, só mandar mensagem para mim no direct que a gente conversa, eu explico e a gente marca. E tem oncologia integrativa, tem online também, tudo, enfim. Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Até mais e